O que o imperador francês, uma crise econômica e a fome tem a ver com o pote de margarina que está aí na sua geladeira agora mesmo? A resposta, por incrível que pareça, não tem a ver com uma busca por comida saudável ou uma receita gourmet. Ela, na verdade, esconde uma das maiores e mais malucas rivalidades industriais da história. Tudo começou em 1869. O imperador da França, Napoleão III, sobrinho do famoso Bonaparte, lançou um desafio que ecoaria por mais de 150 anos. Com a manteiga virando um artigo de luxo e ele precisava de uma alternativa barata para as classes mais pobres e para o seu exército, o que ele não sabia é que essa busca desesperada por um alimento acessível daria início a uma verdadeira guerra. Uma guerra travada com dinheiro, ciência e muito lobby político. Essa foi uma guerra que forçou por lei um alimento a ser vendido na cor rosa só para humilhá-lo, que encheu o bolso de alguns e quebrou outros, e que escondeu segredos químicos que só seriam revelados décadas depois, com consequências sérias para a saúde de milhões de pessoas. Esta é a história da manteiga de pobre, um produto que nasceu da necessidade e virou um gigante industrial. E hoje eu vou te contar tudo, até mesmo a respeito da cor dela, então fique até o final. Para entender de onde veio a margarina, a gente precisa voltar para a França da segunda metade do século XIX. A Europa estava no auge da segunda revolução industrial. As cidades cresciam sem parar, com milhões de pessoas saindo do campo para trabalhar nas fábricas. Esse êxodo rural gigantesco criou um problema enorme. Como alimentar toda essa gente que não plantava a própria comida? Nesse cenário, a manteiga, um alimento básico e querido, virou artigo de luxo. A produção, ainda muito artesanal e concentrada em fazendas, não dava conta da demanda. Hoje a gente tem um transporte eficaz e uma bela refrigeração, né? Naquela época o transporte era lento e não tinha refrigeração. A manteiga estragava fácil e distribuir para as grandes cidades era um pesadelo. Com pouca oferta e muita procura, o preço disparou e a manteiga começou a desaparecer da mesa da classe trabalhadora. Pão seco ou com um pouco de banha para quem tinha sorte, era a realidade de muita gente. Ao mesmo tempo, uma tensão política crescia entre a França e a Prússia, que logo se tornaria a Alemanha, né? Napoleão III sabia que a guerra era questão de tempo, e uma das maiores preocupações de um comandante é a barriga de suas tropas. Um exército com fome já entra derrotado na batalha. A manteiga era uma fonte de calorias vital para os soldados, mas sua fragilidade era um problema estratégico. Ela não aguentava longas campanhas militares, ficava rançosa rápido e era cara demais para um exército de centenas de milhares. Napoleão III precisava de um substituto. Ele precisava de uma gordura que fosse nutritiva, barata e um gosto decente. E o mais importante, que durasse muito mais tempo do que a manteiga. Foi nesse contexto de crise social e guerra iminente que em 1869 o governo francês lançou o desafio, uma bela recompensa para quem inventasse um substituto satisfatório para a manteiga. O palco estava montado para uma invenção que não só mudaria o café da manhã, mas que acenderia o pavio de uma guerra comercial de mais de um século. O desafio de Napoleão III atraiu inventores e cientistas de toda a França, e o vencedor foi um químico que a história quase esqueceu, Hippolyte Maistre-Moriès. Você já ouviu falar dele? Maistre-Moriès não era nenhum amador, ele já tinha uma carreira como químico, desenvolvendo de tudo um pouco. A sua abordagem para o desafio foi metódica e, digamos, criativa. Ele começou observando as vacas. Ele pensou que a gordura do leite, que vira manteiga, vinha da gordura do próprio corpo do animal. Então, por que não pular a vaca e ir direto na fonte da gordura? O laboratório dele virou uma cozinha de cientista maluco. O ingrediente principal era sebo bovino, a gordura do boi. O processo era complexo. Ele derretia o sebo, pressionava para separar a parte mais mole e depois batia essa gosma com leite e água. Algumas fontes dizem
que a receita original levava até pedaços de úbere, de vaca triturado e suco gástrico de porco para ajudar na mistura e no sabor. O resultado desse experimento bizarro foi uma pasta cremosa e sólida, e cumpriu o seu objetivo, que era deixá-la mais barata, né? Sua cor não era o amarelo da manteiga, mas um branco pálido, meio brilhante, que lembrava uma pérola. Foi esse brilho que inspirou o nome. Ele juntou a palavra óleo ou margarina com o termo grego margaron, que significa pérola. Assim, em 15 de julho de 1869, nascia a margarina. Mégère Mourrier patenteou a invenção e ganhou o prêmio. Sua manteiga de pérola era mais barata, tinha valor calórico parecido com o da manteiga e durava muito mais, perfeita para os soldados. Mas o sucesso no laboratório não virou um sucesso comercial logo de cara. O público francês não abraçou a ideia logo de cara. Talvez comer gordura de boi processada não soasse tão apetitoso. Mégère Mourrier tentou abrir uma fábrica, mas o negócio não decolou. Ainda mais com a guerra franco-prussiana estourando logo depois. Sentindo a oportunidade escorrer pelos dedos, em 1871 ele vendeu a patente para uma empresa holandesa chamada Jurgens, que no futuro se tornaria parte de um conglomerado gigante, a Unilever. Foi na mão dos holandeses, mestres do comércio, que a invenção decolou. Eles refinaram a receita, abriram fábricas e começaram a exportar a margarina para o mundo todo, inclusive para os Estados Unidos. E foi lá, na terra da oportunidade, que a manteiga de pobre estava prestes a se tornar a inimiga número 1 da indústria de laticínios. Você sabia de tudo isso até aqui? Deixe aqui abaixo nos comentários. E se estiver gostando do vídeo, deixe aquele like e se inscreva no canal para continuar recebendo vídeos de curiosidades. Quando a margarina desembarcou nos Estados Unidos no final do século XIX, encontrou o cenário perfeito. Era barata, durável e com alguns ajustes na receita, parecia cada vez mais com a manteiga. Para os trabalhadores urbanos e as famílias de baixa renda, foi uma mão na roda. Mas para os produtores de leite, foi uma declaração de guerra. A indústria de laticínios, principalmente em estados como Wisconsin, o estado do leite, viu a margarina como uma fraude, uma ameaça à sua existência. Eles formaram um dos lobbies mais poderosos da história americana. A estratégia não era competir no preço, pois era impossível. A estratégia era destruir a reputação da margarina. Começou uma campanha de difamação pesada. Jornais financiados pelo lobby publicavam artigos dizendo que a margarina era feita de animais doentes e restos de matadouros. Políticos a descreviam como uma substância nociva, mas a batalha mais bizarra foi a Guerra das Cores. Para deixar o produto mais atraente, os fabricantes começaram a adicionar corante amarelo, fazendo a margarina ficar idêntica à manteiga. Para o lobby do leite, isso era enganar o consumidor, e eles conseguiram o que queriam. A partir da década de 1880, uma onda de leis restritivas varreu o país. O Margarine Act de 1886 criou um imposto federal pesado sobre o produto, aumentando seu preço. Vários estados foram além e proibiram totalmente o uso de corante amarelo. A margarina tinha que ser vendida na sua cor original, um branco pálido, cor de banha. A ideia era deixar a margarina feia, mas os fabricantes e os consumidores deram um jeitinho. A margarina passou a ser vendida com um sachê de corante amarelo. A dona de casa comprava o bloco branco e na cozinha misturava o corante na mão até a gordura ficar amarela. Dava um trabalhão, mas era o jeito de driblar a lei. Vendo que isso não era suficiente, o lobby da manteiga foi ainda mais longe, chegando ao cúmulo do absurdo. Alguns poucos estados, como Vermont e New Hampshire, chegaram a propor ou aprovar leis obrigando a margarina a ser tingida de rosa-choque, para que ninguém jamais a confundisse com manteiga. Essas leis do rosa foram, em sua maioria, derrubadas nos tribunais por serem inconstitucionais, mas mostram o nível de poder e desespero da indústria de laticínios. Essa guerra durou décadas.
A virada só veio com a Segunda Guerra Mundial. Com o racionamento da manteiga, a margarina, mesmo a branca, voltou a ser essencial. O poder do lobby enfraqueceu. Finalmente, em 1950, o presidente Harry Truman revogou os principais impostos federais sobre a margarina. O último estado a liberar a margarina amarela foi o estado de Wisconsin, em 1967. A Guerra das Cores tinha acabado, mas uma nova batalha muito mais científica estava prestes a começar. Com o fim da Guerra das Cores, a margarina viveu sua era de ouro. Os fabricantes agora podiam colorir seu produto e investiram pesado em marketing, vendendo a margarina não mais como um substituto barato, mas como uma alternativa moderna e superior. E a ciência da época deu uma força. A grande virada tecnológica foi a invenção da hidrogenação no início do século XX. Esse processo químico transformava óleos vegetais líquidos, como de soja, em gorduras sólidas. Foi uma revolução. A margarina não precisava mais de gorduras animais. Agora podia ser feita em massa com óleos vegetais baratos. A transição completa das gorduras animais para as vegetais se consolidou por volta dos anos 1930, impulsionada pela escassez de matéria-prima animal. A partir dos anos 1950, a comunidade médica começou a se preocupar com as gorduras saturadas e o colesterol presentes na manteiga. As doenças cardíacas aumentavam e a gordura saturada foi apontada como a culpada. A indústria da margarina viu aí a sua chance de ouro. A margarina, feita de óleos vegetais e sem colesterol, foi promovida como a escolha do coração saudável. Anúncios mostravam famílias felizes escolhendo a margarina em vez da gordura animal antiquada. Por décadas, a margarina foi a mocinha da história e a manteiga virou a vilã. Porém, no final dos anos 80 e no início dos anos 90, novas pesquisas revelaram um segredo sombrio a respeito da hidrogenação. O processo criava um subproduto artificial, a gordura trans. Estudos mostraram que a gordura trans era ainda pior que a saturada. Ela não só aumentava o colesterol ruim, LDL, como também diminuía o bom, HDL, aumentando muito o risco de doenças cardíacas e derrames. Foi uma bomba. A margarina, heroína da saúde, era na verdade uma vilã disfarçada. Sua reputação despencou. A manteiga, antes demonizada, começou a ser vista como um produto mais natural. Diante da nova crise, a indústria teve que inovar de novo. A hidrogenação parcial, que criava a gordura trans, foi abandonada. Surgiram novas técnicas, como a interesterificação, que reorganiza as moléculas de gordura para dar a consistência desejada sem criar as gorduras trans. As margarinas de hoje são em sua maioria livres de gordura trans e muitas vezes enriquecidas com vitaminas. E agora que você conhece a história toda por trás do pote de margarina, a sua opinião mudou? Você é time manteiga ou time margarina? Conta pra gente aqui nos comentários. E se você gostou de desvendar mais segredos de comidas, assim como eu já fiz vídeos aqui no canal, deixe aquele like e se inscreva no canal. Aproveite e ative o sininho de notificações para você continuar recebendo vídeos de curiosidades. Aqui na tela final eu vou deixar mais vídeos interessantes como esse. Aproveite! Obrigado e até a próxima!